Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou a Mils, eu estou aqui atualmente no meu 9º voluntariado pela Worldpackers e nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho de como foram as minhas experiências de voluntariado com a Worldpackers. Bom, primeiro resumindo um pouquinho das experiências que eu já tive, eu fiz as minhas 2 primeiras no Brasil, que eu não tenho, acho que, conteúdo nenhum aqui no feed sobre elas, porque eu ainda não criava conteúdo assim nessa época. Aí depois eu fui para Marrocos, um mês em Marrocos, 3 semanas na Espanha, um mês em Malta, 2 semanas e meia na França, 3 semanas na Inglaterra, 2 semanas na Itália e agora eu estou aqui no Equador. Na verdade, eu estou na floresta amazônica do Equador. E num próximo vídeo aqui do canal eu vou falar mais sobre essa experiência, eu vou fazer um vídeo aqui do que eu faço aqui, de como que é aqui, vou fazer um tour e tal. Nesse vídeo eu vou te contar sobre... vou comparar 3 experiências que eu tive. Por quê? Eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o card, que a galera gosta muito, onde eu comparo as 3 experiências que eu fiz seguidas, né? Que eu fiquei 3 meses seguidos viajando, que foi Marrocos, Espanha e Malta. Depois disso eu fiz França, Inglaterra e Itália, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre essas experiências. Primeiro eu vou dar aqui um panorama geral de cada uma dessas vagas para vocês entenderem o que eu fazia, quais eram os benefícios e tal. Primeiro foi a vaga da França, eu fiquei 2 semanas numa cidadezinha lá do interior da França, e lá eu trabalhava 25 horas por semana, que era 5 horas por dia durante 5 dias na semana, então eu tinha 2 dias livres. E lá eu ganhava as 3 refeições por dia. E o que eu fazia nessa vaga de voluntariado, o que eu fiz durante essas 2 semanas? Bom, foi bem legal porque eu fiz um pouco de tudo. Lá era uma guest house, era uma mansão, na verdade era um mini castelo, eles chamavam de château, que em francês château significa castelo, né? Muito antigo, que eles estavam reformulando a casa para virar uma guest house, para virar uma pousada, para receber os hóspedes, e também outros 2 apartamentos do lado, assim, para virar um Airbnb. Então, quando eu fui, ainda não estava recebendo hóspedes, ainda estava na época de construir e reformar o lugar. Então eu ajudei nessa reforma, né? Eu fiz o quê? Eu fiz limpeza, eu limpei parede, eu fiz decoração, porque a gente decorou lá um Airbnb que já estava pronto. A gente decorou, sabe, com os móveis e tudo, flores e tal. Eu tirei as fotos para minha anfitriã poder colocar no site do Airbnb. Então foi bem diversificado, eu fiz várias coisas, isso era bem legal nessa vaga. Eu fiz também jardinagem, que isso foi uma coisa que eu não curti, sabe? Tipo, arrancar umas ervas daqui, levar para um lugar longe, de carrinho de mão, sabe? Essa parte eu não gostei muito, mas eu fiz jardinagem só, tipo assim, uns 3 ou 4 dias. A maioria dos outros dias eu fiz as outras coisas. Então isso foi um ponto positivo dessa vaga, sempre ter várias atividades diferentes para fazer. Nesse voluntariado eu gastei super pouco, porque eu já estava na Europa, né? Então eu gastei pouco na passagem, e como eu ganhava as 3 refeições por dia, né? Eu não gastava quase nada lá. Então isso foi um ponto muito positivo dessa vaga, porque eu gastei pouco dinheiro e eu não tinha que me preocupar em cozinhar, já que o meu anfitrião cozinhava e eram refeições gostosas e saudáveis. Então isso é um ponto muito positivo, e também que eu não gastei muito dinheiro. O ponto negativo dessa vaga é que, por ser um lugar do interior da França, era de muito difícil acesso. Então, para eu poder sair de lá para ir para a cidade, por exemplo, só dava para ser de carro. Não tinha ônibus, então meio que eu iria depender da carona da minha anfitriã para ir até a cidade. O bom é que ela ia para a cidade, tipo assim, 3 vezes na semana. Então, facilmente eu poderia pegar uma carona com ela, mas isso limita um pouco a liberdade, é claro. Porém, assim, pra mim isso não foi um problema, porque eu já fui pra lá tendo essa consciência que eu ia estar isolada de uma cidade. Então, não teve balada, não teve passear na cidade, não teve turismo, sabe? Foi realmente 2 semanas ali, vivendo aquela cultura. Outro ponto negativo, que para algumas pessoas pode até ser um ponto positivo, é que justamente por ser um lugar isolado e também por ser uma casa de uma família, né? Futuramente aquilo ia virar um lugar com mais hóspedes, com mais pessoas, mas quando eu fui era só eu, os outros voluntários, que eu conheci 2 voluntários lá, e a família. Então, é uma experiência diferente quando você está voluntariando na casa de uma família do que quando você está voluntariando num hostel, porque a maioria dos meus outros voluntariados anteriores foram em hostels, como vocês podem ver por aqui no perfil. E no hostel, cara, você tem muita liberdade, você conhece várias pessoas, e na família é diferente, você tem que se adaptar à rotina daquela família, sabe? Você vai interagir com aquela família, e nesse caso, mais ainda, porque era um lugar super isolado, então não tinha nem como eu querer me aventurar na cidade para conhecer outras pessoas. Então, por um lado, isso proporciona uma inserção cultural forte, né? Uma inserção cultural naquela
família e nem um pouco uma experiência internacional como é nos hostels. E por outro lado, isso te limita um pouco, né? E tira um pouco da sua liberdade, tanto pela questão de ser uma família, quanto pela questão de ser um lugar isolado. Pra mim, a experiência foi super positiva, os meus anfitriões eram muito queridos comigo, a gente conversava, a gente fazia as refeições juntos, né? Então sentava todo mundo na mesa, ficava conversando e tal. Foi uma experiência bem legal, eu consegui praticar também bastante, tanto espanhol quanto inglês, porque minha anfitriã, ela falava francês, inglês, espanhol, alemão e um pouquinho de italiano, eu acho. Então, tipo assim, como ela falava todas essas línguas, a gente se comunicava geralmente em inglês, que é a língua que eu sou melhor. Porém, como depois chegou uma voluntária da Espanha, eles falavam muito espanhol também entre eles, e também eu desenvolvi muito espanhol. Então, foi uma experiência muito positiva, onde eu me inseri na cultura local daquela família do interior da França e também pratiquei o espanhol e o inglês. Depois disso, eu fui direto para a Inglaterra. Inclusive, eu fui de trem, passei aquele trem Eurostar subterrâneo não, é submarítimo, tipo, é um trem que passa debaixo do mar, de Paris para Londres, e eu fui para uma vaga que fica 2 horas de Londres, aquela outra na França era 2 horas de Paris, e essa era 2 horas de Londres, e numa cidade que se chamava Bath, uma cidade, gente, muito bonitinha e super turística. Apesar de ser uma cidade relativamente pequena no interior da Inglaterra, é uma cidade muito turística por conta dos banhos termais e da história sobre o Império Romano lá. Então era bem legal, que era um lugar bem turístico, era uma cidade universitária também, então tinha bastante jovens. Lá eu fiquei em um hostel, eu fiquei durante 3 semanas em um hostel e havia muitos voluntários. Tipo assim, o quarto feminino eram 8 voluntários, eu dividi o quarto com 8 voluntários e ainda tinha o quarto masculino, acho que com mais 4 ou 5 voluntários. Então isso era bem legal. Eu conheci bastante gente, fora os próprios hóspedes do hostel e os anfitriões que também eram, assim, muito queridos. Nesse lugar, o que eu fazia? Recepção. Basicamente era isso. Durante o meu turno na recepção, eu tinha que também lavar roupa, tipo as toalhas e os lençóis dos hóspedes, né? Tinha que, tipo, botar na máquina e tirar. E também dar uma arrumada, uma ajeitada na cozinha, assim, de vez em quando. Mas não era nada de limpeza pesada, era só deixar organizado. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card também sobre esse voluntariado na Inglaterra, com mais detalhes de como era a minha rotina lá. E lá o meu trabalho era 24 horas ou 20 horas por semana, não lembro direito, vou deixar aqui na tela. E lá eu não ganhava nenhuma refeição, então era por minha conta todas as minhas refeições. Então isso era um ponto negativo, que como não tinha nenhuma refeição, eu gastava mais dinheiro e eu tinha que disponibilizar meu próprio tempo para cozinhar minha comida. Isso fez com que eu comesse coisas não tão saudáveis, tipo não tão comidinha e tal, bem feita quanto era no outro. Porém, isso também te dá muito mais liberdade de, tipo, comer a hora que você quiser, comer o que você quiser. E eu fazia lá no hostel mesmo. Todos os hostels têm uma cozinha que você pode usar. Além de eu ter conhecido várias pessoas incríveis, feito amizade, saído, curtido com a galera lá, ter feito amigos de várias partes do mundo, o ponto mais positivo dessa vaga foi com certeza o inglês, porque eu estava na Inglaterra, né, um país de língua nativa inglesa, então eu consegui praticar bastante inglês também porque eu estava na recepção, né? Então eu pratiquei e falava inglês o tempo inteiro e isso era bem legal. É bem legal você praticar com nativos, porque aí você aprende o inglês certo, correto. Ponto negativo dessa vaga, eu diria, foi só a mesma questão de eu ter gastado mais, justamente por não ter nenhuma refeição inclusa, isso foi o ponto negativo. E um pouco também, tipo, do quarto. Vocês vão ver se vocês acessarem esse vídeo de rotina lá na Inglaterra. Eu dividi o quarto com 7, eu e mais 7 meninas, né? 8 meninas no total para um quarto minúsculo. Então isso é um ponto um pouco negativo, porém com o tempo, gente, você se acostuma, depois nem tá ligando mais. No primeiro, no segundo dia, tipo, os primeiros dias assim, eu fiquei tipo, nossa, sério, eu vou ficar aqui um mês quase dividindo o quarto, tipo, muito difícil. Ficava sempre o quarto todo bagunçado, porque imagina, 8 mulheres, as roupas de todo mundo e tal, era uma bagunça aquele quarto. Mas depois, quer saber, depois você acostuma e tá tudo certo. Depois da Inglaterra, eu fiz uma mini Eurotrip de 12 dias, onde eu fiquei 3 dias na Escócia, 3 dias na Holanda e 3 dias em Praga. E depois de Praga, eu fui pro meu próximo voluntariado, que no caso foi o meu 8º voluntariado, que foi o que eu fiz antes desse, né? Que foi na Itália. Essa vaga era homestay, ou seja, eu ficava na casa da minha anfitriã. A minha anfitriã é uma criadora de conteúdo brasileira, então o meu trabalho lá era ajudar ela com
as coisas da criação de conteúdo. Basicamente, eu estava editando as aulas do curso dela. Ela estava desenvolvendo um curso sobre como comprar passagens aéreas baratas, né? Ela é uma criadora de conteúdo de viagens e então ela gravava as aulas, né? E eu editei metade das aulas desse curso. Quem editou a primeira metade foi a primeira voluntária que foi para lá. E depois eu cheguei e eu editei o resto das aulas desse curso que ela lançou. Ela fez também o lançamento desse curso enquanto eu estava lá. Então eu ajudei com ela também, tipo, a tirar foto. Foi basicamente isso, tirar foto e editar vídeo. Lá eu trabalhava 20 horas por semana, então o horário também super legal. E eu tinha todas as refeições inclusas. A Paty comprava tudo no mercado, eu não gastei quase nada com comida, gente. Tipo, só quando a gente ia na rua comer sorvete, assim, tomar alguma coisa, aí eu comprava na rua, né? Mas no mercado ela fazia todas as compras e aí a gente revezava quem cozinhava. Tinha dia que eu cozinhava, tinha dia que ela cozinhava. Depois chegou outra voluntária também que cozinhava super bem, então só ela que cozinhava praticamente. E aí a gente ia dividir quem ia lavar a louça. Então foi assim, um voluntariado super democrático, sabe? Foi muito legal, a coisa mais positiva pra mim foi o que eu aprendi, tanto que eu desenvolvi minha habilidade como editora de vídeo e também como criadora de conteúdo, né? Consegui aprender bastante com ela, sobre a experiência dela. E, cara, eu aprendi sobre como comprar passagens aéreas baratas, né? Porque eu desenvolvi esse curso quase junto com ela, então eu aprendi muito sobre isso. Tipo, eu já viajo há muito tempo, mas tinha muita coisa que eu não sabia e realmente isso mudou minha cabeça. E, inclusive, se vocês quiserem ter acesso a esse curso, vou deixar aqui o link na bio para vocês poderem comprar esse curso sobre como comprar passagem aérea barata. Ele tem garantia de 7 dias, caso você quiser comprar e depois não gostar, você tem 7 dias, né, a garantia do direito do consumidor. Então acessa, porque eu acho que realmente vale a pena, realmente mudou a minha vida de viajante e o jeito que eu compro passagem, aprendi realmente o jeito certo e inteligente de comprar passagens baratas, né, de como encontrar passagens aéreas baratas. Então tá um curso assim super bom que vale a pena, é real. De pontos negativos desse voluntariado, eu diria que é por ser um homestay, ou seja, ficar em casa junto com o seu anfitrião, torna a sua experiência um pouco mais limitada. Eu que estou acostumada com hostel, né, de ter turistas e tal, a gente tem muita liberdade, sabe? Quando você está na casa de uma família, no caso a Paty não era uma família, era uma pessoa, tipo, da minha idade, super legal e tudo, ainda assim é a casa dela, sabe? Então é difícil se sentir em casa quando você está na casa da outra pessoa. Agora, quando você está no hostel, cara, você tá no hostel, ninguém tá em casa ali, mas você acaba se sentindo mais em casa do que na casa de outra pessoa. Não sei se deu pra entender. Por mais que eu tivesse toda a liberdade do mundo de ir e vir, óbvio, podia fazer os meus próprios horários, inclusive. Me dava muita liberdade. A gente estar na casa do outro não se sente com tanta liberdade, né? Então esse foi o ponto negativo que eu tenho a destacar. Inclusive fica a dica pra vocês, que é uma coisa super importante que vocês têm que pensar. Se vocês querem interagir mais socialmente, é legal que vocês fiquem num hostel. Vocês vão interagir, ter mais liberdade num hostel do que na casa de uma família ou de alguém. E essas foram as últimas 3 experiências de voluntariado que eu tive. Últimas não, as que eu tive antes dessa, né? Porque agora eu estou em outra, depois daqui eu estou partindo para outra, então tem muitos voluntariados vindo por aí ainda. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram ainda, já me segue lá, porque por lá você consegue acompanhar em tempo real toda essa minha rotina de voluntariado da minha vida, que eu posto todos os dias bastante nos stories. Vocês conseguem ver mais de pertinho. E para concluir, se eu pudesse resumir uma resposta para a pergunta desse vídeo sobre como que foram as minhas experiências de voluntariado, eu diria que foram muito enriquecedoras, incríveis. Em todas elas eu aprendo, em todas elas eu evoluo. A gente cresce com isso, a gente aprende, a gente evolui. E, cara, eu não troco essa vida por nada, porque eu já viajei também muito como turista, né, sem ser como voluntária, e eu sei que como voluntária eu aprendo muito mais, eu vivo muito mais a coisa, sabe? Então eu acho isso muito incrível da Worldpackers, do intercâmbio voluntário, a oportunidade de você realmente viver a viagem. Você não é um turista, né? Que nem tem aquele áudio do Instagram, a diferença entre um turista e um viajante. Put that guidebook away. Why? It's for tourists. I'm a tourist. No, you're a traveler. A tourist wants to escape life. A traveler wants to experience it. Ser voluntário te torna muito mais viajante do que turista, e você vê que viagem é muito, muito, muito além do que pontos turísticos e checklist de, tipo,
país, check. Você realmente aprende aquilo, você conhece as pessoas locais e se conecta muito mais, sabe? Então, assim, ai, gente, façam. Tipo assim, façam. Se você tá aqui pesquisando sobre isso, tá na dúvida, se faz ou não faz, se é seguro, se é não seguro, cara, experimenta. Sua casa, sua família vai estar sempre lá pra receber você de volta. E outra, você não precisa fazer disso a sua vida assim como eu faço. Tipo assim, decidir que eu vou fazer isso e tal. O primeiro voluntariado que eu fiz, eu não pensava que eu ia continuar fazendo isso por vários e vários voluntariados depois, sabe? Então, assim, tenha uma experiência viva, faça uma viagem de voluntário e, cara, depois você me conta. Depois vem aqui nos comentários e me conta. É isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero ter inspirado e esclarecido algumas das dúvidas de vocês. Um beijo pra vocês. Ah, não esquece de se inscrever aqui no canal e também curtir aqui esse vídeo, tá? Se você gostou. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo do canal. Tchau!